começar agora um emocionante capítulo que fala sobre teoria dos conjuntos, teoria e prática, porque caem muitos problemas envolvendo conjuntos nas provas. Então vamos trabalhar. Nós vamos ter que apresentar aqui uma série de conceitos teóricos, uma série de nomes de conceitos relacionados com a teoria de conjuntos, para a gente poder partir para os exercícios, tá? Muito bem, um conjunto que você já está acostumado a trabalhar nesse livro é o conjunto dos números naturais. Então, o chamado conjunto N, que tem os números 0, 1, 2, 3, 4, vai até o infinito, né? O conjunto dos naturais é o conjunto dos números inteiros que não são negativos, quer dizer, ele vai do 0 em diante. Esse conjunto pode ser representado através desse desenho aqui, que se chama reta numérica. Então, você faz uma reta, na verdade, não é uma reta, é uma semi-reta. Ela começa aqui, essa é a origem da semi-reta, e ela vai até o infinito, né? Então, a gente representa aqui o número 0, o número 1, como se fosse uma régua. Bom, a gente pode considerar uma reta numérica. Qual é a diferença entre reta e semi-reta? A reta, ela vai até o infinito, para os dois lados, né? E a semi-reta, ela tem uma origem, ela começa num lugar e vai para o infinito só de um lado. Então, quando a gente considera os números negativos também, que teria para cá menos 1, menos 2, menos 3, que não é matéria desse livro, dessa série, seria uma reta inteira. Mas quando a gente coloca os números naturais, a gente não usa a reta inteira, a gente usa só de uma parte em diante. Então, nós podemos representar os números naturais numa reta numérica. E esses números naturais, eles formam um conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Todo o assunto da matemática a gente pode chamar de teoria. E toda teoria, ela tem um ponto de partida, né? Esse ponto de partida é o que a gente chama de conceitos primitivos. Por exemplo, na geometria, os conceitos primitivos são ponto, reta, plano. Então, através desses elementos primitivos, toda a teoria é desenvolvida. Aí vem os triângulos, os quadriláteros, circunferências e tudo mais. Na teoria dos conjuntos, tem também esses conceitos iniciais que são chamados conceitos primitivos. Conceito primitivo é um conceito que não tem definição. Então, conjunto, a gente entende o que é um conjunto de forma intuitiva, não tem uma definição matemática. O que é um conjunto? A gente entende intuitivamente que um conjunto é uma coleção de objetos. Ah, tá, mas o que é um objeto? Bom, um objeto pode ser qualquer coisa, pode ser uma caneta, pode ser um número, pode ser uma maçã, tudo pode ser objeto, uma pessoa. Então, são os elementos do conjunto. Os elementos são os objetos que formam esse conjunto. Então, se a gente pensar no conjunto dos números naturais, o N é o conjunto e os números naturais são os elementos. Então, 0, 1, 2, 3 são os elementos do conjunto N. E existe também um outro conceito primitivo aqui, que é a noção de pertinência. Pertinência é uma propriedade que um objeto tem de pertencer ou não pertencer a um conjunto. Por exemplo, N é o conjunto dos números naturais. 5 é um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Então, 5 é o elemento de N. Então, a gente escreve assim: 5 pertence a N. A gente usa esse símbolo aqui para falar que pertence a um determinado conjunto. Existem outros conjuntos numéricos além do conjunto dos naturais, tá? O conjunto dos naturais é o conjunto numérico mais simples, é o primeiro que a gente estuda. Depois tem outro, o conjunto dos números racionais, que inclui as frações. Então, por exemplo, exemplos de elementos, números que fazem parte do conjunto dos números racionais. Todos os naturais. E além do mais, as frações, 1/4, 1/3, 2/5, 2/7, 21 sobre 37, tudo isso aqui são frações, então pertencem ao conjunto dos números racionais. Só que tem um detalhe, os racionais podem ser positivos ou negativos. Quando a gente quer pegar só os racionais positivos, sem considerar frações negativas, números negativos, a gente chama de Q+. Então, Q+ é o conjunto dos números racionais não negativos. O que a gente fala não negativos? Que se a gente falar positivos, a gente não está contando com o zero. O zero pertence também a esse conjunto, tá? Então a gente não fala que são positivos, a gente fala que são não negativos, porque o zero não é positivo nem negativo.
Então, os conjuntos que a gente já trabalhou aqui nesse livro são o conjunto N, conjunto dos números naturais, e o conjunto Q+, porque não é o conjunto Q inteiro. Não estamos trabalhando nesse livro com os racionais negativos, frações negativas, nada disso, só as positivas. Então a gente chama de Q+, para indicar que é dos positivos do 0 em diante, né? Só os positivos. Então são dois conjuntos importantes, conjuntos numéricos que a gente utilizou aqui nesse livro. Existem conjuntos de vários tipos. Os conjuntos numéricos, eles são bastante importantes na matemática, mas tem conjuntos que não são numéricos. Você pode ter um conjunto de pessoas, um conjunto de dias, um conjunto de frutas, um conjunto de planetas. Olha, é claro que um conjunto numérico, ele tem um monte de propriedades matemáticas, mas um conjunto de pessoas, ele não tem tantas propriedades assim. Então, por exemplo, exemplo de conjunto aqui. Conjunto dos dias da semana. Esse conjunto tem 7 elementos. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É um conjunto com 7 elementos. Isso aqui é uma forma de representar conjuntos. A gente coloca chaves, né? Abre chaves, fecha chaves. E lá dentro a gente escreve os nomes dos elementos separados por vírgulas. É como se fosse uma lista, né? Então eu estou usando a mesma coisa, a mesma forma de representar conjunto nesses outros exemplos aqui, ó. Conjunto dos 4 planetas mais próximos do Sol. Seriam Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os 4 planetas do nosso sistema solar que ficam mais próximos do Sol. Conjunto das notas musicais. Aqui me perdoe quem é craque, quem é especialista em música. Para mim, nota musical é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, se você tem o Mi sustenido, aí eu já não sei, tá? Já não vou dar palpite. Vou colocar só essas 7 aqui mesmo. Conjunto das notas musicais conhecidas pelos leigos em música. Ótimo, são essas 7 aqui. Agora, outro exemplo, conjunto das frutas que estão dentro de uma determinada cesta. Banana, laranja, maçã, pera, abacate. Conjunto dos alunos de uma escola, conjunto dos torcedores de um time, conjunto das moedas de um cofre, conjunto dos automóveis de uma rua. Então tudo isso pode ser encarado como conjunto. Agora, se aquele conjunto vai ter alguma utilidade, é outra questão, mas atende ao conceito de conjunto. Aqui novamente estamos falando sobre o conceito de pertinência, né? Pertinência é uma característica que um elemento tem de pertencer ou não a um determinado conjunto. Por exemplo, o 3 tem essa característica em relação ao conjunto dos naturais. O 3 pertence a N. Então a gente escreve assim, 3 pertence ao conjunto N. Outro exemplo, o elemento bola pertence a esse conjunto aqui. O conjunto formado por esses 4 objetos. Bola, boneca, bicicleta, carro. Então bola pertence. José pertence ao conjunto NJ. E quem é o conjunto NJ? Estou falando aqui. Eu estou chamando de conjunto NJ o conjunto dos nomes que começam com a letra J. Ah, então José começa com a letra J, então José pertence a esse conjunto NJ. Observe que eu nem estou enumerando qual é o conjunto NJ. José, Joaquim, João, Jorge. Não estou dizendo quem é esse conjunto completo. Não preciso. Basta definir assim, ó. Tem que estar lá o José. Aqui. 3/5 pertence ao conjunto Q+. 3/5 pertence ao conjunto Q+, que é o conjunto dos números racionais não negativos. Realmente, isso aqui é uma fração positiva, né? Então pertence ao conjunto Q+. Quando um elemento não pertence ao conjunto, a gente usa esse símbolo aqui, ó. É o sinal de pertence riscado. Por exemplo, o número 5 não pertence ao conjunto 1, 2, 3. Então, pertence ou não pertence? Temos aqui um probleminha simples só para recordar o conceito de união de conjuntos. Então, colocando aqui a definição, dados dois conjuntos A e B, dizemos que a união de conjuntos, indicada por A união B, a gente usa esse símbolo aqui que parece uma letra U, A união B é o conjunto que reúne todos os elementos de A e B reunidos. Então, por exemplo, se a gente tem o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 4, 5, 6, 7 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, determine a união B. Então, a união desses dois conjuntos
Para formar esse conjunto, a gente tem que ver cada elemento. Se ele estiver em A ou em B, ele vai entrar aqui na união. Então, o 1 entra, o 2 também, o 4 também, o 5, o 6 e o 7. Então, eu coloquei aqui todos os elementos de A. Vamos agora ver os de B. Eu não devo colocar os repetidos, tá? Porque quando você tem um aqui e um aqui, quando você reúne, fica um só representando. Então, eu já coloquei, o 3 vai entrar, o 5 já coloquei, o 7 já coloquei e o 9. Dentro de um conjunto não existe a noção de ordem. Então, observe que aqui os elementos não estão em ordem crescente, mas não é obrigado a estar, tá? Ou seja, você colocar 1, 2, 4, ou 4, 2, 1, ou 2, 4, 1, é tudo a mesma coisa. Então, já está correto aqui a união dos dois conjuntos A e B. Esse problema aqui envolve o conceito de conjunto vazio. A gente já falou um pouquinho sobre conjuntos lá no capítulo 3. Quando a gente falou em conjuntos no capítulo 3, a gente citou esses conceitos todos, união, interseção, conjunto vazio, né? Aqui nesse capítulo nós vamos colocar novamente essas noções importantes, mas já está aparecendo um exercíciozinho aqui que envolve o conjunto vazio. Olha, conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento. Ele está perguntando qual dessas três formas aqui é errada para representar o conjunto vazio. Olha, o conjunto vazio pode ser representado assim, um zero riscado. Ele pode ser representado por duas chaves e não colocar nenhum elemento aqui dentro. Só. São as duas formas de representar o conjunto vazio. Essa forma aqui não é correta para representar o conjunto vazio. Isso aqui não é um conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto dentro de outro conjunto. Isso aqui é o conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. Isso aqui não é o conjunto vazio, isso aqui é um conjunto unitário. Ah, mas o vazio não é nada. Nada é uma coisa, vazio é outra. Quando a gente coloca nada, nada é nada, não tem nada ali. Quando você fala conjunto vazio não é um nada. É como se fosse um pacote fechado sem nada dentro, tá certo? Uma caixa vazia, mas tem a caixa. Então, isso é um conjunto. Então, é um conceito abstrato, muito difícil de entender, né? Mas você tem que colocar isso aí em mente, tá? Isso aqui é um conjunto vazio, ele não é um nada. Se você pegar esse camarada e colocar dentro de um conjunto, assim, esse conjunto resultante não é um vazio, tá? Existem alguns problemas sobre conjunto que consistem em formar um conjunto através de enumeração. Enumeração é você colocar todos eles separados por vírgula. Então esse probleminha aqui, ó. Escreva o conjunto formado pelos sucessores dos números primos maiores que 10 e menores que 30. Ele não está pedindo para você formar um conjunto com os números primos, não. Um conjunto com os sucessores. Por exemplo, 11 é o número primo. O 11 vai entrar nesse conjunto? Não, quem vai entrar é o 12, porque ele quer o conjunto dos sucessores dos números primos. Então vamos lá, e tem que ser maiores que 10 e menores que 30. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou escrever aqui para facilitar, quem são os números primos maiores que 10 e menores que 30? Esses números primos, você já sabe a lista dos números primos de cabeça, né? Então quem são os números primos acima de 10 e abaixo de 30? São 11, 13, 17, 19... 23 e 29. Esses são os números primos maiores que 10 e menores do que 30. Ele pede para você formar o conjunto dos sucessores desses primos. Então, os sucessores desses primos vão ser 12, 14, 18, 20, 24 e 30. Então, esse é o conjunto formado pelos sucessores dos primos compreendidos entre 10 e 30. Enumeração é uma coisa que a gente já está usando desde o início desse capítulo. Enumerar um conjunto é você formar o conjunto listando todos os elementos desse conjunto separados por vírgulas e entre chaves. Então isso aqui, por exemplo, é um conjunto que está enumerado. Conjunto formado pelos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Quem são esses caras, hein? São os números primos menores do que 20. Não importa. O que importa é que isso aqui é um conjunto formado por enumeração. Esse conjunto do problema que a gente acabou de fazer
também é enumeração, né? Eu enumerei os elementos do conjunto dos sucessores, dos primos entre 10 e 30. Agora, se esse conjunto serve para alguma coisa, aí é outra história. Estamos apenas mostrando exemplos aqui de como trabalhar com conjuntos. Isso aqui é um conjunto formado pelos seguintes elementos: parafuso, maçã, 2, areia, Saturno, José, moeda, 3/5, café, 8 e relógio. Eu tenho uma ligeira desconfiança que esse conjunto não serve para nada, sabe? Parece que é um conjunto completamente inútil, porque os elementos não têm nada a ver um com o outro, não tem nenhuma propriedade, né? Mas é um conjunto e ele está enumerado. Isso que interessa aqui, é o que nós estamos querendo fazer no momento, mostrar a enumeração de conjuntos. Isso aqui é um conjunto interessante porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 números. Ele tem 6 elementos, tá? 5 elementos são números. E esse elemento aqui não é um número. Esse elemento aqui é um conjunto. Eu posso ter isso, ter um conjunto dentro de outro conjunto? Posso, não tem problema nenhum. Para que serve? Ah, e outra questão. Esse aqui não vai servir para nada. Mas apenas para mostrar que atende à definição de conjunto. Isso aqui é um conjunto que tem 6 elementos, sendo que desses 6 elementos, 5 deles são números e esse 6º elemento não é um número, é um conjunto. Ah, mas esse conjunto, o que tem nele? Ah, é um conjunto com os números 1 e 2. E eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Agora, ele como é um conjunto, digamos assim, heterogêneo, ele provavelmente não vai ter nenhuma propriedade matemática que sirva para alguma coisa. Mas, vamos colocar então a aplicação dele aqui. Serve para cair em prova, gostou? Para confundir as pessoas. O pessoal vai olhar assim, ué, que conjunto estranho isso aqui, não é número, isso aqui está misturado. Mas é conjunto, não tem problema nenhum. Essa aqui é uma maneira de representar conjuntos que a gente chama de representação por diagrama. É a primeira maneira de ensinar conjunto que é mostrado pela professora lá no 2º ano, 3º ano, né? Conjuntos, você coloca lá uns elementos, podem ser uns patinhos, pode ser umas estrelinhas, pode ser umas frutinhas, né? E coloca uma linha em volta, então está representado um conjunto. Então esse conjunto aqui é um conjunto formado por 5 bombinhas que estão prestes a explodir. Aqui é um conjunto B formado por 5 números. Aliás, esse conjunto A está prestes a se tornar um conjunto vazio, né? Quando as bombinhas explodirem, não vai ter mais nada nesse conjunto. Agora, a partir dessa inocente representação de conjunto que a gente viu aqui, das bombinhas e patinhos e tudo mais, tem um outro tipo de diagrama que é muito importante, é coisa séria, e é usado em estudos superiores na área de conjuntos e aparece em prova, tá? Isso aqui se chama diagrama de Venn. A gente representa os conjuntos assim. Por exemplo, a gente consegue ver, através desse diagrama, que tem alguns elementos aqui que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Essa região aqui, dos elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo, essa região é a interseção A, interseção B. É o conjunto dos elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Isso aqui é interessante. O diagrama de Venn também serve para mostrar quando um conjunto está contido em outro conjunto. Por exemplo, todo número natural é um número racional também. Então o conjunto N está contido no conjunto Q. A gente representa dessa forma aqui. Coloca um conjunto dentro do outro. Vamos usar muito o diagrama de Venn aqui no restante do capítulo. Essa aqui é uma outra forma de representar conjuntos, a gente chama de representação por propriedade. Por exemplo, olha só esse conjunto aqui. O conjunto P é o conjunto formado pelos seguintes números naturais: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai até o infinito. Que conjunto é esse? Esse aqui é o conjunto dos números naturais maiores que 4, né? Agora, a gente pode escrever esse conjunto dessa outra forma aqui. Isso aqui é uma maneira, digamos assim, mais formal, mais séria, mais adulta de representar o conjunto. Isso aqui significa o seguinte: você não é obrigado a saber escrever isso. Mas se isso aqui aparecer numa prova, você tem que entender o que está sendo dito aqui. Olha só. Esse conjunto, que ele está aqui representado na forma enumerada, tá? Eu numerei
E aqui eu estou fazendo a representação por propriedade. Que propriedade? Alguma propriedade matemática que sirva para dizer como que esse conjunto é. Então aqui eu estou dizendo o seguinte: esse conjunto P é o conjunto formado pelos elementos x, tais que, essa barra significa tal que, de tal forma que x seja um número natural e x seja maior que 4. Então eu estou dizendo aqui que esse é o conjunto dos números naturais maiores que 4. É isso que está sendo dito aqui. Pode ser escrito de uma outra forma, uma forma mais abreviada aqui. Esse conjunto é o conjunto dos naturais, ou seja, o conjunto do x pertencente aos naturais, de tal forma, tal que x seja maior que 4. Então essa é uma forma de definir aqui o conjunto, enumerar o conjunto, através de uma propriedade matemática. O conjunto dos naturais maiores que 4. É isso que está sendo dito aqui e é a mesma coisa que está sendo dito aqui. Esse outro conjunto. Conjunto formado pelos elementos, pelos números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu posso escrever assim. Esse conjunto é o conjunto dos números x, tais que x é um número natural e x seja um número compreendido entre 9 e 17. Lembrando que quando a gente escreve isso aqui, 9 menor que x, menor que 17. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que x é maior que 9, x é maior que 9 e x é menor que 17. Ok? Então a gente pode escrever dessa forma também. X está compreendido entre 9 e 17. Olha, se x é um número natural e ele está entre 9 e 17, então obviamente ele só pode ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como está sendo dito aqui, tá? Então essa forma de representar conjuntos a gente chama de representação por propriedade. Aí você coloca lá uma propriedade matemática para definir isso. Finalmente temos aqui mais um conceito importantíssimo da teoria dos conjuntos, que é o conjunto vazio. O conjunto vazio é como se fosse o zero dos números naturais, né? É um cara que não é nada. Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. A gente representa o conjunto vazio por zero riscado ou então duas chaves sem nada dentro. Outra coisa, o conjunto vazio é único. Não existe mais de um tipo de conjunto vazio. Por exemplo, um conjunto vazio de maçãs é igualzinho a um conjunto vazio de pessoas. Se eu tenho nenhuma pessoa, não tenho nada. Se eu não tenho nenhuma maçã, nenhuma laranja, é um nada. Não tem diferença entre um nada de pessoas e um nada de maçãs, ou um nada de dinheiro, ou um nada de número. Vazio é vazio, é a ausência de qualquer coisa, tá bom? Então é um conceito importante. O conjunto vazio é único, só tem um tipo de vazio. Assim como existe o conjunto vazio, existe também o conjunto unitário. Conjunto unitário é aquele conjunto que só tem um elemento. Por exemplo, o conjunto com o número 3 é um conjunto unitário. Só tem um elemento, que é o número 3. Esse aqui também é um conjunto unitário. Ele só tem um elemento, que é uma laranja. Esse aqui só tem um elemento, que é o Sol. Então o conjunto unitário ele não é único. Você pode ter infinitos tipos de conjunto unitário. Basta que ele tenha um elemento. Esse elemento pode ser uma moeda, pode ser uma pessoa, pode ser um planeta, pode ser uma laranja, qualquer coisa. Tudo isso é chamado de conjunto unitário. Quer ver um outro conjunto unitário aqui? Vamos ver se vocês vão se confundir. Isso aqui é um conjunto unitário. É um conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. É um conjunto unitário. Lá dentro tem outro conjunto, que é o vazio. Mas esse conjunto de fora é um conjunto unitário. É um tipo de conjunto unitário. Bom, então a gente já viu vários conceitos sobre conjuntos, né? Tem mais um conceitozinho aqui para vocês conhecerem. O que são conjuntos equivalentes? Dois conjuntos são equivalentes quando eles têm exatamente os mesmos elementos. E a gente escreve desse jeito aqui, A igual a B. Por exemplo, esse conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. Esse conjunto B, ele tem 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Esse conjunto aqui, ele só tem 3 elementos, porque você não escreve os repetidos. Então, quando você tem 1, isso é equivalente a 1 só. Você tem aqui 1 é equivalente a ter apenas 1. Então, você, na verdade, não escreve os repetidos. Eu não escrevo repetidos, não escrevo repetidos. Então, na verdade, eu vou usar o 1 para representar todos os 1 que tem aqui dentro, o 2 e o 3. Então, esse conjunto B, na verdade, ele só tem 1, 2 e 3. Então, esse conjunto A é equivalente ao conjunto B. A gente escreve dessa forma aqui.
Aqui, um outro exemplo. O conjunto A é formado pelos números 2, 3, 5, 7 e 9. E o conjunto B é o conjunto dos x pertencentes aos naturais, tais que x é primo e menor que 10. É exatamente isso aqui, né? O conjunto dos números primos menores que 10. São esses aqui, 2, 3, 5, 7 e 9. Então aqui também nesse caso, A é equivalente a B. A gente escreve dessa forma. Então são conjuntos equivalentes. Vamos fazer aqui uns exercícios da página 389. Enumere os seguintes conjuntos colocando os elementos entre chaves e separados por vírgula. Então é representação por enumeração que o problema aqui é que eu coloque. Então, aqui, o conjunto que ele está pedindo é o conjunto dos elementos x, tais que x é um número natural e par. Quem são os números naturais pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vai embora, vai até o infinito. Então, quando é um conjunto infinito, você coloca reticências, pontinhos e fecha a chave. Então, o conjunto dos números, tais que a metade de x seja igual a 20. Olha, quantos elementos tem esse conjunto? Que é o camarada aqui dividido por 2 dá 20? É o 40. Então, esse conjunto aqui, ele só tem um elemento, que é o número 40. É esse aí o conjunto que está sendo pedido. Aqui, x é o conjunto esse aqui é o conjunto dos elementos x, tais que x seja um número natural e múltiplo de 3. Conjunto dos números naturais múltiplo de 3. Vamos lá, quem é o primeiro? 0, não esqueça que o 0 é múltiplo de qualquer número natural, tá? Então 0, 3, os múltiplos de 3, né? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e vai embora até o infinito. Os múltiplos de 3. Aqui, conjunto dos elementos x, tais que x é um número natural e x seja maior que 50. Então, quem é o primeiro número natural maior que 50? 51. E são todos maiores que 50 que ele quer. Então 51, 52, 53, 54, 55, vai até o infinito, tá? Todos os naturais maiores que 50. Mais um aqui. Conjunto dos elementos x, tais que x seja um dia da semana. O conjunto dos dias da semana, moleza. É o domingo, a segunda-feira, eu vou escrever só segunda, tá? Segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Mais um. O conjunto dos elementos x, tais que x seja o nome de um mês. Conjunto dos meses, tá bom. O primeiro deles é janeiro. Olha só, se você fizer isso aqui numa prova, vai ganhar um 0, tá? Mas como eu tô sem paciência para escrever todos eles, eu só vou escrever o primeiro e o último. Você sabe que tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Você sabe, mas eu não vou escrever não, vou deixar só assim. Esse aqui, conjunto dos elementos x, tais que x é um número natural menor que 20. Conjuntos naturais menores que 20. Então, o primeiro deles é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Conjunto dos números naturais menores que 20. Aqui o último é conjunto dos elementos x, tais que x seja um número natural e x deixa resto 0 ao ser dividido por 7. Ora, se ele deixa 0 ao ser dividido por 7, então quer dizer que ele é múltiplo de 7. É a mesma coisa, né? É uma outra forma de falar que o número é múltiplo de 7. Então quem é esse conjunto? Ele tem todos os múltiplos de 7. É o 0, o 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Mais um probleminha aqui. Verifique quais dos conjuntos abaixo são iguais ao conjunto vazio. Então vamos ver aqui. Será que isso aqui é um conjunto vazio? Esse aqui é o conjunto dos elementos x, tais que x pertence a esse conjunto e x pertence a esse conjunto. Então,
Ele quer achar alguém que pertença a isso aqui e pertença a isso. E as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, impossível. Porque se o x pertence a esse conjunto aqui, ele só pode ser 1, 2 ou 3. Mas 1, 2 e 3 não pertencem a esse conjunto, então não tem nenhum x que satisfaça as duas coisas ao mesmo tempo. Então esse conjunto aqui é igual ao conjunto vazio. Esse aqui, conjunto dos números naturais, tais que multiplicado por 2 deem resultado 7. Quem é o camarada que multiplicado por 2 dá resultado 7? Ah, você já estudou aqui o capítulo 7, né, sobre números decimais. O número que multiplicado por 2 dá 7 é 3,5. Mas 3,5 não é número natural, então não pode. Então isso aqui é vazio também. Sinto muito. Esse aqui, conjunto dos números naturais, tais que multiplicados ao quadrado deem 20. Então esse x vezes x tem que dar 20, mas isso é impossível, porque 20 não é quadrado perfeito. O 20 não é um número multiplicado pelo mesmo número, né? Se o x fosse 4, x vezes x daria 16. Se o x fosse 5, x vezes x daria 25. Não tem como dar 20. Tá? Então esse número x que ele está falando aqui não é um número natural. Ele até existe, ele é um número real. Ok? É o tipo do número real, mas ele não é um número natural. Então esse conjunto aqui também é um conjunto vazio. Conjunto dos elementos x que pertencem ao vazio. Olha só, alguém pertence a vazio? Não, porque o vazio não tem ninguém. Então você não pode ter um x pertencente a vazio. O vazio não tem ninguém, é uma ausência de elementos. Então isso aqui é vazio também, tá? É outro conjunto vazio. Conjunto dos elementos x, tais que x é o nome de um mês que comece com a letra T. Olha só, mês que começa na letra T só se for em Klingon, porque aqui realmente não existe. Não tem. Vazio também. Ok, agora chega de brincadeira. Vamos para mais matéria. O conceito de subconjunto. Subconjunto é um conjunto formado por elementos de outro conjunto. Não entendi nada. Como assim? Olha, você tem aqui o conjunto A com esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o B formado por esses aqui 1, 2, 5. Observe que o 1 está aqui no conjunto A. O 2 também está no conjunto A. E o 5 também está no conjunto A. Então, todos esses caras aqui que estão no conjunto B, eles fazem parte de A. A gente escreve, então, isso aqui, ó. B está contido em A. Esse símbolo aqui, que parece uma letra C, é uma letra C, mas ela não é totalmente arredondada, tá? Você faz ela assim, retinha, curva e retinha aqui. B está contido em A. Então, isso aqui eu estou dizendo, B é subconjunto de A. B é uma parte de A. E a gente pode, inclusive, representar isso aqui através de diagrama, tá? Vamos ver aqui. Eu estou usando aqui um diagrama de Venn para representar dois conjuntos A e B, de tal forma que B seja subconjunto de A. O camarada que é subconjunto do outro, ele fica totalmente... Ih, rapaz, isso aqui pareceu um ovo, né? Claro, e a gema. Olha... Então, a gente está representando aqui um conjunto B que é subconjunto de A. Outro detalhe importante que eu pulei aqui na página anterior, olha aqui. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, vazio sempre está contido em qualquer conjunto A. Porque como é que a gente faz para formar um subconjunto? Pega os elementos de A e escolho alguém. Então aqui, por exemplo, eu peguei os elementos de A e escolhi 1, 2 e 5. Legal, formei um subconjunto. E se eu não escolher ninguém? Tudo bem. E se você não escolher ninguém? Se você não escolher ninguém, tudo bem. Mesmo assim, a tua escolha foi nada. Eu não quero pegar ninguém. Tá bom, então a tua escolha foi nula. Mas não deixa de ser uma escolha. Eu posso escolher pegar um elemento daqui, eu posso escolher pegar 2, pegar 3, pegar vários. Ou então eu posso escolher não pegar nenhum. Não deixa de ser uma escolha, tá? Então eu não escolhi ninguém para formar o subconjunto. Tá bom, se eu não escolhi ninguém, o subconjunto que eu formei é o conjunto vazio, tá? É aquele subconjunto que a gente pega sem escolher ninguém. Também é válido. Então o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Olha, isso aqui pega muita gente, tá? O conceito de pertence e o
conceito de contido. Olha só, você já aprendeu o que é pertinência. Por exemplo, aqui eu estou falando que o número 2 pertence a esse conjunto. Pertence, olha ele lá dentro, ó, olha ele aqui. Tá bom? Tá vendo ele ali? Ele pertence, tá? Ele é um dos elementos. Aqui tem 3 elementos, separados por vírgulas, bonitinhos e entre chaves, tá? Então eu tenho o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. O 2 é um desses elementos. Entendi, perfeito. Agora, aqui é o conceito de subconjunto. Eu estou falando aqui que esse conjunto está contido nesse conjunto. Por quê? Porque os caras que estão aqui são uma escolha feita daqui de dentro. Eu escolhi 1 e o 2. Tá, eu podia escolher 1, 2, 3 ou 4. Eu escolhi aqui esse e esse, eu escolhi 2. Então, ele realmente está contido. Agora, esse conceito de pertence e está contido, ele pode confundir muita gente num caso como esse aqui, ó. Este conjunto, que tem os elementos 1 e 2, ele pertence a esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui é um conjunto estranho, olha só. Esse conjunto aqui, ele tem quantos elementos? Tem 3 elementos. Ele tem o número 1, o número 2 e esse conjuntinho aqui. Então eu pergunto, esse conjunto pertence a esse? Para você ver se pertence, você tem que pegar ele inteiro, isso aqui todinho, e ver se ele aparece aqui dentro. E ele está aparecendo, olha ele lá. É o próprio. Exatamente como está. Então, ele pertence. Está correta essa afirmação. Esse conjunto pertence a esse outro conjunto. E aqui? Esse conjunto está contido nesse? Como é que a gente faz para ver se está contido? Eu vou pegar os elementos que esse cara aqui tem, que são 1 e 2, e vou verificar se 1 e 2 tem aqui. Mas esse 1 e 2 não vale não, tá? Porque esse 1 e 2, ele não são os elementos desse conjunto todo. Você deve encarar isso aqui como uma caixa preta, uma coisa só, você não mexe aqui dentro. Então, esses caras estão aqui. Ah, se eles estão lá, então isso significa que ele está contido, está correto. Olha, para você verificar se alguém pertence a um conjunto, você vai fazer o seguinte. Elimina chaves. Você vai ficar com o quê? Se você eliminar a chave, você vai ficar simplesmente com a lista. Aí você vê se esse camarada aqui faz parte dessa lista. Faz. Tá ele lá bonitinho, do jeito que tá. Separado por vírgula, como é para tá. Então, ele realmente pertence. Aqui está correto. Então é assim que você faz para ver se um elemento pertence a esse conjunto. Elimina as chaves, vai ficar com a lista e veja se ele está na lista, se ele é um dos elementos da lista. Não vale aparecer assim, esse 2 aqui, ele não está na lista. O que você tem aqui é um conjunto, não é o 2, isso aí é outra coisa. Agora, como é que você faz para verificar se um conjunto está contido em outro conjunto? Por exemplo, para você ver se esse conjunto está contido nesse. Estou perguntando, isso aqui é verdadeiro? Esse conjunto está contido nesse? Para ver se o conjunto está contido no outro, você faz o seguinte. Elimina as chaves desse e elimina as chaves desse. Tira a chave de todo mundo. Essa aqui é a diferença. Para ver se pertence, você elimina a chave só desse conjunto. Para ver se está contido, elimina as chaves desse e desse. Pronto. Você vai ficar aqui com uma lista, aqui você vai ficar com uma outra lista. Essa lista aqui, por acaso, só tem um elemento nessa lista, mas podia ter mais de um. Aí você vai pegar cada elemento dessa lista e ver se ele aparece aqui. Apareceu, ó. Apareceu, beleza, papo firme. Então, ele realmente está contido ali. Agora, essa aqui, se alguém errar, é uma tristeza, hein? Será que 2 está contido nesse conjunto? Cara, isso aqui você não tem nem que ler. Você não pode ter um número contido num conjunto. Pera aí, o número pertence. Essa história de contido só é válida de um conjunto para outro conjunto. Isso aqui não é conjunto, é um número. O número sozinho, ele não pode estar contido, ele pode pertencer. Tá, então você falar 2 pertence a esse conjunto, tá bom. Mas falar 2 contido nesse conjunto, tá errado. Isso aqui tá fora da definição de que é um subconjunto, tá? Então isso aqui está errado. Já caiu em prova isso, para o pessoal marcar. Marque qual a opção correta. Aí o cara, 2 está contido, esse é o 2 aqui, ó. Mas isso não é contido, meu filho. Isso aqui é pertence. Se 2 pertence, ele não está contido.
Aqui é um outro conceito que é muito difícil de entender a princípio, só depois que a gente simplificar. Conjunto universo é o contrário do conjunto vazio. Conjunto vazio, ninguém pertence a ele. O conjunto universo é diferente. O conjunto universo, todo mundo pertence a ele, junto ao universo inteiro. Então, quando a gente escreve o conjunto universo, ele tem todos os conjuntos. Por exemplo, todos os carros, todas as laranjas, todas as pessoas, todas as moedas, todos os números. Tudo isso faz parte do universo. Tá, mas esse universo aí é muito chato de trabalhar na matemática. Então, nós podemos ter universos mais simplificados. Por exemplo, se eu estou raciocinando com um conjunto de alunos, digamos que eu tenho numa turma meninos e meninas, sendo que alguns jogam futebol, outros jogam vôlei e outros não jogam nada. Tá legal. Eu posso considerar que o conjunto universo para esse problema é o conjunto da turma inteira. Então não interessa incluir nesse conjunto universo outras coisas, interessa só aqueles elementos que são de meu interesse ali, os alunos da turma ou os alunos da escola, né? Então você pode ter diferentes tipos de conjunto universo dependendo do problema que você tem. Vamos ver alguns tipos de conjunto universo. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com divisibilidade, MMC, eu estou trabalhando somente com números naturais, né? Então, nesse tipo de estudo, o conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Não interessa, quando eu estou falando em divisibilidade, MMC, falar em frações, né? Então, eu posso restringir o meu trabalho, o meu estudo, somente aos números naturais. Então, para efeito de capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 desse livro, o conjunto universo é o conjunto dos naturais. Aqui a gente, dependendo do tipo de estudo, podem ter outros conjuntos universos, um para cada caso. Conjunto dos números racionais positivos pode ser, no capítulo 6, né, nós estamos trabalhando com as frações, então a gente pega os racionais. Conjunto dos números pares, é um tipo de universo. Conjunto dos múltiplos de 5, conjunto dos habitantes de uma cidade, conjunto das cidades de um país ou conjunto dos naturais de 0 a 10. Eu posso, dentro de cada problema, definir qual é o meu universo de interesse. Não, eu só estou preocupado com esses números aqui. Esquece o resto. Para o nosso problema só interessa esses. Vamos ver aqui um exemplo de conjunto universo. Universo são os alunos de uma turma. Eu posso, num determinado problema, ter isso aqui. Representar o conjunto universo por esse retângulo, que são todos os alunos da turma. Eu posso representar aqui como conjunto A, o conjunto dos alunos que jogam futebol. Legal, esse conjunto A é o conjunto de todos os alunos que jogam futebol. Quem está fora do conjunto A são aqueles que não jogam futebol, mas estão na turma. Digamos que o conjunto B seja o conjunto dos alunos que jogam basquete. Então eu vou representar aqui o conjunto B. Conjunto de todos os alunos que jogam basquete. Tá? Então esses estão aqui jogam basquete, quem está fora não joga basquete. Observe que eu tenho aqui alguns que pertencem aos dois conjuntos. São os caras que jogam futebol e jogam basquete. Quem é que está fora aqui? Quem está fora aqui são aqueles alunos da turma que não jogam futebol e nem jogam basquete, não jogam nada. Só jogam bolinha de papel. Tá bom. Então, nesse exemplo, o conjunto universo é o conjunto de todos os alunos da turma. Nesse tipo de problema, a gente tem que ver. Normalmente ele dá. Uma turma tem 52 alunos, sendo que 10 jogam futebol, 15 jogam basquete e 5 jogam os dois esportes. Quantos são os alunos que não jogam nenhum? Então a gente tem que desenhar esse diagrama e colocar quantos números tem cada região dessa. Vamos fazer um exercício sobre isso aqui. Olha aqui, exercício da página 391. Sendo A o conjunto com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, indique se as sentenças são verdadeiras ou falsas. Primeiro, vazio pertence a A? Pertence, claro. Desculpe, pertence coisa nenhuma, está contido. Vazio não pertence a A. Vazio está contido em A, porque o vazio está contido em qualquer conjunto. O vazio é um subconjunto que a gente forma com a escolha nula. Quer dizer, eu vou escolher, eu desisto, não quero escolher ninguém. Tá bom, tua escolha ficou com 0. É o vazio. Então isso aqui é sempre correto para qualquer conjunto A. Vazio pertence a A? Não, vazio não está aqui. O vazio até pode pertencer a um conjunto A, mas esse conjunto A não tem nenhum vazio. Se eu tivesse assim,
A formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vazio, fecha aspas aqui. Então tudo bem, teria um vazio, mas o vazio no caso aqui não pertence, tá? 2 pertence a, deixa eu ver, 2 pertence, olha ele aqui, ele pertence. Como é que a gente faz isso? Elimina as chaves, vai ficar uma lista, e eu vejo se aquele valor, se aquele elemento está na lista. Tá lá na lista, ó, o 2 lá. Então, isso aqui está correto. 3 pertence a A, 3 pertence a A também. Agora, esse conjunto que tem 2, 3, pertence a A? Não. Quem pertence a A é o 1, o 2, 3, o 4, o 5 e o 6. Esse camarada aqui não pertence a A. Isso aqui está errado. Agora, o 2, 3 está contido? Está contido, porque esses caras aqui, o 2 e o 3, estão nessa lista. Então isso aqui está correto. Entendeu a diferença aqui? É importante que você entenda. São coisas diferentes que eu estou falando. 7 pertence a? Não. O 7 não está aqui nessa lista. Não pertence. O 4 está contido aqui. Não vou nem acabar de ler. Isso aqui é um absurdo. Um número não pode ser conjunto. Número não é conjunto. Número pode ser elemento. Então, se ele não é conjunto, ele não pode estar contido. Só quem pode estar contido é conjunto. Ok? 4 está contido em A? Peraí, isso aqui não é 4. Isso aqui é um conjunto que tem um número 4. Então ele tá. Como é que a gente faz para ver se um conjunto está contido em outro? Eu elimino as chaves de um conjunto, elimino a chave do outro. Vou ficar com uma lista aqui e uma lista aqui. Essa lista só tem o 4. Essa lista tem o 4 além de outros. Então isso aqui está certo. Isso aqui é uma outra forma de escrever que um conjunto está contido em outro, tá? Quando a gente escreve assim, com esse C virado ao contrário, a gente está falando que esse conjunto que está contido nesse, ou então que esse conjunto contém esse. É a mesma coisa. Então, esse conjunto aqui está contido em A. Para ver se está contido em A, eu vou tirar as chaves e olhar a lista que ficou. 4, 5, 6. Estão nessa lista? Então, 4, 5, 6. Então, isso aqui está certo. A está contido em A? Claro. Qualquer conjunto está contido nele mesmo. Então, todos os elementos de A são elementos de A. Então, o A está contido em A. Isso aqui vale para qualquer conjunto. Vazio sempre está contido em qualquer A. E A sempre está contido em A. Isso vale para qualquer conjunto A. Então, isso aqui está certo. Conjuntos naturais. É subconjunto de que mais? Eu já mostrei isso aqui. O conjunto dos naturais é subconjunto de que mais? Conjunto dos racionais não negativos. Isso está certo. Uma característica interessante dos problemas de conjuntos é que dificilmente a gente tem que fazer conta. Sempre é olhar a lista e raciocinar. Esse problema aqui está pedindo para verificar quais desses conjuntos aqui são unitários. Vamos ver então. Conjunto dos números naturais tais que x mais 5 seja igual a 20. Olha só, o único número natural que somado com 5 dá 20 é o número 15. Então esse conjunto aqui é o conjunto cujo único elemento é o número 15. Então esse aqui é um conjunto unitário. Conjunto dos números que são ao mesmo tempo primos e pares. Só existe um também, é o número 2, que é primo e par. Então esse conjunto aqui também é um conjunto unitário. Conjunto dos múltiplos de 50 localizados, conjunto dos múltiplos de 50 e 120 localizados nessa faixa aqui, entre 1000 e 1500. Olha só, para ser múltiplo de 50 e de 120, ele tem que ser múltiplo do MMC. Esqueceu? Tem que saber. MMC entre 50 e 120 é 600. Então, ele tem que ser um múltiplo de 600 compreendido entre 1000 e 1500. Só existe um. Só existe um número x que satisfaz isso. Que número é esse? É o número 1200, né? Ele é múltiplo do MMC e está compreendido entre 1000 e 1500. Então, esse conjunto é esse aqui, ó. Conjunto cujo único elemento é o número 1200. Ele é um conjunto unitário também. Conjunto dos múltiplos de 10 menores que 10. Isso aí você olha assim, vazio, não tem ninguém. Peraí, quem são os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30, 40, né? São esses. Mas eu quero só aqueles que são abaixo de 10. Então só tem um, é o número 0. Então conjunto cujo único elemento é o número 0. É outro conjunto unitário. Conjunto dos números naturais menores que 2 que não sejam primos.
Olha só, naturais menores que 2, só existem dois números, o 0 e o 1. Eu pergunto, 0 é primo? Não, 0 não é primo. 1 é primo? Não, 1 também não é primo. Então, tem dois números que satisfazem isso, números naturais menores que 2, que não são primos. É esse conjunto aqui. Ele não é unitário, ele tem dois elementos, tá? Então, esse aqui não é unitário. Mais um aqui, conjunto dos naturais menores que 2 e que sejam compostos. Que é o primeiro número composto? É o 0. 0 é múltiplo de qualquer número, né? 0 é composto. 0 não é primo, não, é composto, tá? Então, 0 é um número composto. O que mais? 1. 1 não é composto. 1 não é nem primo nem composto. Então, o único número que é menor que 2 e é composto é esse. Então, esse aqui é um conjunto unitário também. Então, aqui nesse exercício, todos eles são unitários. O único que não é esse aqui. Esse não é. Os outros todos são unitários.